Saudações, seja muito bem-vindo, eu sou o Fábio Carneiro. Se você é novo, já aproveita e se inscreve no canal para fortalecer a família. Vamos continuar crescendo aí e continuar trazendo conteúdo para vocês, tá? Hoje eu criei uma palavra nova aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês os conceitos básicos de ponteiro, tá? Na linguagem C. A questão de ponteiro é um pouco complicado de explicar e um pouco complicado de entender. Então eu vou tentar partir pelo lado mais didático possível, vou tentar dar exemplos minimalistas para que vocês entendam o conceito, como eu já falei em outros vídeos. Para que você possa aprender, você tem que entender, aplicar o que você entendeu e repetir esse processo, beleza? Então eu vou passar para vocês o conceito de ponteiro, o conceito de ponteiro para ponteiro e como que isso funciona basicamente, tá? Deixa eu abrir o Sublime Text aqui, já tem até um arquivo criado aqui. Vamos lá. Primeiro que vocês têm que você tem que já ter entendido, né, com todo esse conceito de linguagem C, é a questão de que toda variável ela aluga, de certo modo, uma posição dentro da sua memória RAM. Essa posição ela tem um número, esse número a gente chama esse número de endereço de memória, que é onde essa variável está alocada. Cada variável de cada tipo tem um espaço que ela aluga dentro da memória, né? Se você tem uma variável do tipo char, ela vai alugar 1 byte. Se você tem uma variável do tipo inteiro, ela vai alugar 4 bytes. Se você tiver uma variável do tipo float, ela também ocupa 4. Se você tiver uma variável do tipo double, ela vai ocupar 8, né? E assim por diante. Esses valores podem mudar, por exemplo, int, long int, entendeu? Aí você aumenta a proporção do tamanho daquela variável, daquele valor tipo inteiro, tá? Mas isso aí é outras coisas. Os valores primitivos, char, integer e float, double, são esses os valores, beleza? Entendendo isso, a gente também entende que se cada variável, cada tipo de variável ocupa um tamanho, aluga um tamanho específico dentro da memória, e cada espaço que ela aluga dentro da memória gera um endereço, então a gente consegue trabalhar esse endereço também, tá? Em linguagens mais modernas, que vieram posteriores ao C, nem tão posteriores, né? A gente tem o Pascal também, que a gente não precisa fazer isso, mas a gente consegue fazer com que uma variável aponte para esse endereço de uma outra variável. Então você vai ter duas variáveis apontando para o mesmo endereço, onde vão ter valores diferentes. Você consegue fazer isso, que aí entra o conceito do ponteiro, né? Eu vou montar para você toda a sintaxe aqui, vocês vão ver como funciona, e aí a gente vai ter um material ainda mais palpável para poder explicar melhor, beleza? Então eu já vou fazer aqui a minha inclusão do stdio. E do std, só porque sim. Vou fazer minha instrução aqui do meu método main. Perfeito. Quando eu vou declarar eu vou trabalhar com variáveis do tipo inteiro nesse vídeo, porque quando a gente trabalha com uma coisa só, é mais fácil de você entender o conceito. Então eu vou trabalhar com uma variável do tipo inteiro, integer, ela vai se chamar número. E essa variável eu já vou declarar ela com o número de dígito 100. Então eu tenho uma variável do tipo inteiro, chamada número, do valor 100. Nesse exato momento, além de estar declarando uma variável com nome, tipo e valor, eu também estou declarando, apesar da gente não estar vendo, eu também estou declarando um lugar na memória. Pode ser qualquer lugar livre na memória, essa variável está ocupando agora. E esse lugar na memória, essa posição na memória, tem um endereço, como eu falei. Para que a gente possa colher esse endereço, a gente pode criar um ponteiro ou um apontador, né? O que seria o ponteiro? Imagina uma seta. Quando você está num caminho, você está numa estrada de terra, você chega num ponto que tem um caminho para a direita e um caminho para a esquerda. Aí tem uma placa com uma seta para a esquerda, cidade fulano de tal. Aí a outra placa tem uma seta para a direita, outra cidade fulano de tal. Então assim, a seta ela indica um caminho, uma direção, uma posição, um lugar. O ponteiro, aqui no caso, é o mesmo conceito. Ele vai apontar para um lugar, vai indicar um lugar, vai mostrar algo, tá? Então, só que existe uma regra. Quando eu vou criar um ponteiro, eu estou também criando uma variável do tipo ponteiro. Só que essa variável tipo ponteiro, ela também tem que respeitar
um tipo de dado. Então eu tenho que criar uma. Se eu for fazer com que ele aponte para um valor, para um endereço de uma variável inteiro, ela também tem que ser inteiro. Também tem que ser integer. Então aqui, ó, integer, o tipo primitivo de dado e o tipo que ela vai ser. Então, vou colocar aqui, ó, bem bonitinho, aqui, ó, ponteiro, número. Porque eu vou. Número e ponteiro número. Uma vai apontar para outra. É simples assim. Você deve estar se perguntando, pô, mas como assim? É uma variável também. Sim, é uma variável também. O que vai diferenciar uma da outra é isso daqui, ó. Eu ter essa estrelinha ali na frente, que eu nunca lembro o nome disso. É asterisco? Deve ser asterisco. Quando eu coloco o asterisco ali no comecinho ali, pode ser colocar em outro lugar, mas por padrão faça desse jeito que é o mais comum. Então, int, o tipo primitivo de dado que eu vou lidar ali, asterisco, seguido do nome, eu estou declarando um tipo de variável ponteiro do tipo inteiro, ou seja, ela vai apontar para outras variáveis desde que seja do tipo inteiro. Simples assim. Então, como que eu faço? Eu faço ela receber o endereço de uma variável. Então, eu venho aqui, ó, eu não preciso chamar o asterisco, porque agora eu estou trabalhando com a variável em si e ela tem que receber um dado. E ela vai receber o quê? O endereço de número. Então aqui, quando eu for dar um dado para o ponteiro, vou inicializar ele, eu tenho que passar o endereço de uma variável. Vocês já viram que o endereço de uma variável a gente tem que colocar o e-comercial. Nesse caso agora a gente tem uma variável declarada, um ponteiro e o ponteiro também está inicializado. Eu vou fazer aqui a impressão desses valores só para vocês verem. Vou passar %d, olha aqui, ó, o valor da variável número, tá? O valor da variável número é que eu vou passar quem? Número. Olha só que bacana agora. Vou fazer outro print. Agora eu vou colocar aqui, vou pôr um x aqui, %x, endereço da variável número. Se eu quero o endereço, o que eu tenho que passar? O e-comercial. Certo? Então, como eu não preciso fazer a entrada de dados, vou rodar aqui, aqui pelo Sublime Text mesmo. Ó. E aqui, olha só o que me apareceu aqui. Vou até aumentar um pouco isso aqui. Olha o que apareceu aqui para mim. O valor da variável número é o que? 100. Perfeito, foi o que eu declarei ali em cima. Endereço da variável número, olha só. 770bb34. Esse aqui é o endereço da variável. Então, esse é o lugarzinho lá na memória que essa variável alocou para ela. Então, este é o endereço, certo? E o ponteiro? O que a gente vai fazer com o ponteiro? Pera lá, vou fazer um print. Aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se foi, ó. Belezinha, fez uma divisória. Eu vou pegar aqui, ó. Oh, meu Deus. Deixa eu colar aqui atrás. Beleza. Então agora eu quero o valor de quem? Eu quero o valor do ponteiro número. Agora eu quero informar o valor dele. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto. Agora eu quero o valor do meu ponteiro. Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, ponteiro número. Tá? Vocês não estão conseguindo ver ele. Deixa eu me diminuir um bocadinho. Vocês já me viram que eu sou bonitão, então deixa eu ficar aqui. Beleza. E agora eu quero ver o endereço dessa variável aqui. Eu quero o endereço dela. Então agora o endereço da variável, agora não é nem da variável, é do ponteiro. Endereço do ponteiro número. Perfeito? Tá, então agora, olha só. Vou recapitular tudo. Eu sei que estou parecendo que eu tô explicando para retardado, mas desculpa, é para ser bem claro isso daqui. Tipo, nome da variável, valor. Tipo, nome do
ponteiro. Aqui o meu ponteiro, ele está recebendo o endereço da minha variável número, essa daqui. Aqui eu estou como saída, fazendo a saída de dados do valor contido dentro da minha variável número, é o valor. Aqui eu estou mostrando o endereço de memória, o endereço lá na memória, que essa variável ela pegou para ela, que ela está usando, é o endereço da memória, não é o valor, é o endereço da memória em que essa variável está usando, tá? Aqui eu vou mostrar o valor contido dentro do ponteiro, o valor do ponteiro, não coloquei aqui o asterisco, e aqui eu vou mostrar o endereço deste mesmo ponteiro, certo? Então vamos lá. Ó, olha só que legal. Aqui eu tenho o valor da minha variável 100, eu tenho o endereço da minha variável, beleza, que é o endereço. Aqui aqui eu tenho o valor contido dentro do ponteiro, olha só, é um valor bizarro, né? E aqui eu tenho o endereço do meu ponteiro. Perceba que o endereço do meu ponteiro é diferente do endereço da minha variável. Por quê? Porque cada um está num lugar na memória. Cada um precisa de um lugar ali na memória para ele ficar lá bonitinho. Obviamente, cada um vai ter um lugar para si só, certo? Só que e esse número esquisito aqui? Por que tem esse número aqui? Vamos fazer um teste, vamos pegar esse endereço aqui, tirar o X e colocar um D. Vamos tocar, olha só. É o mesmo valor. O exato mesmíssimo valor. Ou seja, então o valor contido dentro do ponteiro da minha variável, o valor contido dentro do meu ponteiro é o endereço da minha variável. Na verdade, nem precisar fazer esse teste, porque essas duas expressões aqui, ó, já declara que eu fiz um ponteiro e esse ponteiro está recebendo o endereço de uma variável. Perfeito, vamos voltar como estava antes aqui. Aqui porcentagem x e aqui, opa. Beleza. E então, e se eu colocar, eu vou colocar aqui, eu vou passar D. Ó, valor do ponteiro. Aqui na verdade não é nem o valor do ponteiro, é o valor dentro do... Aqui é valor dentro do ponteiro, é o valor que está contido lá dentro. Agora eu quero saber o valor do ponteiro em si. Agora eu vou passar o valor dele como um ponteiro. Então, ó, agora eu estou passando um asterisco na frente. Então eu estou passando ele como um inteiro. Aqui eu passei como uma variável, aqui eu passei o endereço e agora eu estou passando ele como um inteiro. Ó, olha o valor 100. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Só para explicar com mais clareza. Quando eu defino um ponteiro, eu tenho que também definir um tipo, que esse tipo respeita o tipo de variável que este ponteiro vai apontar. Se estiver confuso, assiste todo o vídeo primeiro. Depois você tenta recriar o código na mão, aí você olha o código e volta a assistir o vídeo para você ir ligando as coisas, tá? Então, deixa eu subir um pouco essa barra aqui. Ó, olha lá. Então, quando eu defino um ponteiro, ele vai apontar para uma variável. Obviamente, você já entendeu que tem que respeitar o tipo, tanto de ponteiro como de variável. Quando ele aponta para uma variável, ele está apontando diretamente para o valor. O valor do quê? Do endereço, o número do endereço daquela variável. Tá? Ele não aponta para o valor, ele aponta para o endereço. Então, a gente viu aqui, ó, endereço do ponteiro. Deixa eu deixar em C, com D, porque é menos confuso. Pronto. Ó, agora sim. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho o valor da minha variável e eu tenho o endereço dela. Esse aqui é o endereço da minha variável, como convertido para inteiro. Certo? Esse aqui é o valor dentro da minha variável ponteiro. Qual que é o valor? O endereço da minha variável. Porque ó, aqui ó, eu estou passando o valor. Eu vou colocar aqui, ó. Não precisa não. Aqui eu estou passando ela como variável, a variável ponteiro. Aqui eu estou passando o endereço. Aqui o endereço é um valor diferente. Olha só os três últimos dígitos. Ó, 428. 428 aqui é 440. Por quê?
cada objeto, cada item que eu crio, ela vai ocupar um lugar na memória. O meu ponteiro, ele tem um lugar dele na memória. A minha variável também tem um lugar dela na memória, entendeu? Apesar de que o meu ponteiro está apontando para o endereço da variável número, o meu ponteiro tem o lugar dela. Ela tem que existir em algum lugar na memória. Ele só está indicando, ó, olha esse valor aqui, que esse valor aqui é o que está na variável, certo? Aqui embaixo, quando eu passei o valor de ponteiro, olha só o asterisco na frente, ele deu o dígito 100. Por quê? Porque ele aponta, porque a minha variável ponteiro, ele está apontando um lugar na memória, e esse valor foi o valor que ele encontrou naquele lugar da memória. Então, lá nesse lugarzinho da memória que ele apontou, que é o que está sendo usado pela minha variável, lá dentro tem o valor do dígito 100. Simples assim. Não tem outra coisa a não ser essa explicação. É simples desse jeito. Ele encontrou lá. Tanto é que se eu vir aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Olha só que legal isso aqui. Ó, printf, tá? Eu vou fazer outro separador. Ó, vou fazer um outro separador aqui bonitinho. Deixa isso aqui lá embaixo, tá enchendo o saco. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, print, vou fazer outro print. Olha só, segunda fase de teste dos ponteiros. Segunda fase de teste dos ponteiros. Vou pegar, eu vou deixar assim mesmo. Certo? Então vamos lá. Nessa fase eu vou fazer o que? Eu vou pegar o meu ponteiro, olha só. Ponteiro. Tem um ponteiro número N aqui. Deixa eu ver se eu não escrevi nada errado aqui. Ponteiro. Acho que é por causa disso daqui, ó. Beleza. O meu ponteiro agora ele vai receber o valor de 5.000. Certo? Agora ele vai receber o valor de 5.000. E eu vou pegar o que? Eu vou pegar o valor de ponteiro, o valor. Eu vou pegar isso daqui. Que eu quero o que tem dentro da minha variável. Eu quero o valor do meu ponteiro, meu valor de ponteiro. Tá? E eu quero a minha variável número. Eu vou botar ela aqui, certo? E eu vou pegar o endereço dela e vou botar ela aqui. Deixa eu deixar tudo como inteiro para ficar mais fácil de vocês lerem. Tá? Então tá. Eu atribuí um outro valor para minha variável de ponteiro, certo? E aqui, ó, eu vou mostrar o valor do ponteiro. Aqui eu vou mostrar o que está contido dentro do meu ponteiro, tá? Para onde ele está apontando. Aqui eu vou mostrar o valor da minha variável. E aqui eu estou apontando o valor do endereço da minha variável. Porque perceba, eu estou apontando para o endereço da variável número. Então, quando a gente mostrou aqui, ó, mostrou o valor que estava dentro da variável número. Aí eu te pergunto, se eu fizer isso daqui, ele vai mudar o valor também contido aqui nessa variável número, porque ela está apontando para lá, entendeu? O dado que ela mostrou para a gente é o dado daquela variável. E agora a gente está dando outro valor para ela. Será que vai aferir o valor contido na variável que ela está apontando? É o que a gente vai ver agora. Me deu um errinho aqui, olha só. Me deu um erro. Vamos ver que erro é esse aqui. Ele me deu um warning, na verdade. Ele me deu um errinho aqui. Deixa eu pôr isso aqui na frente. Pronto. Olha só. Agora eu peguei e dei para o valor. Eu peguei e atribuí um outro valor. Olha só o que ele fez aqui. Valor da variável número, 5.000. Então, de fato, ele mudou, né? Aqui, de fato, ele mudou o valor da minha variável. Vamos lá. Deixa eu apagar esse aqui. Quero fazer um teste aqui. Ele vai me dar um erro aqui. Ele não está conseguindo fazer a conversão aqui. Mas perceba que eu posso criar vários ponteiros indicando a mesma variável e dar outros valores através dele. Ó. Deixa eu dar uma pausa que estavam me ligando. Então assim, vocês viram que a gente consegue mudar o valor, tá?
Então, por exemplo, se ao invés do ponteiro eu vir aqui, ó, número, apontar para número, certo? Eu vou mudar o valor de número. Ó, mudei o valor de número. Olha só que sai pra gente aqui o valor do... Mano, eu escrevi pronteiro. Meu Jesus. Aqui, ó, ponteiro. Ó, pronteiro. Miséria. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, ó. Valor da minha variável 100. Aqui, ó, o endereço da minha variável número. Que, ó, ele até seleciona aqui pra mim, ó, o valor dentro do ponteiro, ó. Por quê? Porque o ponteiro está apontando para quem? Para o endereço da memória. Não para o valor, para o endereço da memória. Aqui eu tenho o endereço da memória de quem? Do ponteiro, porque ele ocupa um lugar na memória. Então ele existe diante de um valor, ele precisa ter um endereço. Então, endereço do ponteiro, endereço da variável. Simples assim. O valor do ponteiro, 100. Por que é o 100? Porque o meu ponteiro, como ele aponta para o endereço, obrigatoriamente ele vai informar o valor que está naquele endereço. Simples assim. Mas ele não está preso ao valor, ele está preso ao endereço. Segunda fase de teste, ó. Esse aqui é o valor dentro do meu ponteiro, ou seja, ele continua com o mesmo valor de ponteiro. Olha só, todos compartilham o mesmo. Aqui, o valor de ponteiro recebeu 500, porque foi o que a gente fez aqui em cima. E embaixo, que é o valor da variável número, 500. Então aqui, ó, ele deu primeiro o valor de ponteiro pelo seguinte. Como eu mudei o valor de número, automaticamente o meu ponteiro recebe essa atualização. Por quê? Porque como a minha variável, a minha variável tipo ponteiro, ela está presa ao endereço, ela vai informar para a gente o valor que existe naquele endereço, tá? Então, qual é a vantagem disso? Vamos supor que você fez um programa de 100 mil linhas. Você precisa acessar uma variável lá na frente você faz o quê? Você faz um ponteiro, pererê pão duro, fiz o ponteiro, aponto para aquela de Itacuja, pererê pão duro, apontei. Aí, parte do seu programa, você vai fazer uma entrada de dados que vai adulterar o valor dessa variável. E vamos supor que essa mesma variável está sendo usada, está sendo apontada por mais outros 40 ponteiros. Vamos dar esse exemplo aí. Quando você muda o valor da variável, dessa variável, o programa não vai explodir só porque você mudou o valor. Por quê? Porque os ponteiros eles estão ligados diretamente ao endereço daquela variável. Então, independente do valor que existir naquela variável, os ponteiros vão estar apontando sempre para o mesmo lugar, que é o endereço. Então, dessa mesma forma, como vocês viram aqui, esse valor ela também vão ter acesso, porque é o valor que tem naquele endereço que elas apontam. Então, isso é uma coisa muito legal que se você usar isso, você consegue fazer coisas bem interessantes, tá? Vocês conseguem, nossa, viajar. Eu acho muito bacana aí o uso de ponteiros. Vocês podem usar ponteiros para diversas coisas. Ponteiro para array, ponteiro para tudo que vocês podem imaginar. Inclusive, tem ponteiro para ponteiro. É isso mesmo, ponteiro para ponteiro. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Como assim ponteiro para ponteiro? É isso aí, olha só. Vou fazer um ponteiro para ponteiro aqui, ó. int, 2 asterísticos, ponteiro para o ponteiro. E o meu ponteiro para o ponteiro vai receber quem? O meu ponteiro. Simples assim, ó. Vou compilar. Ele me deu um errinho aqui. Porque tô viajando, gente. Pronto. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Agora vai ser o quê? Terceira fase de teste. Agora eu vou vir aqui. Vou pegar esses quatro. Vou dar um Ctrl Come, um Ctrl Vomita aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Terceira fase, tá? Essa daqui eu vou colocar o valor dentro do ponteiro, tá? Esse aqui vai ser o valor do ponteiro e esse aqui vai ser o valor dentro do ponteiro.
de ponteiro, vou até copiar isso aqui. E endereço do ponteiro de ponteiro. Tá, então aqui vai ser ponteiro do ponteiro, aqui vai ser ponteiro para o ponteiro. Beleza, então vamos compilar isso aqui para ver o que vai acontecer. Deixa eu arrastar para cima. Olha só. Vamos ver aqui na parte 3 dos testes. Ó. Eu vou clicar aqui. Olha só, o valor dentro do meu ponteiro. Tá apontando para tudo isso aqui, ó, certo? Valor dentro do ponteiro. Ele vai apontar para quem? O endereço do meu ponteiro. Olha só, ele está apontando para o endereço do meu ponteiro. Então imagina, olha só que bizarro. Ele aponta para o endereço do ponteiro que aponta para outro endereço. Bizarro, né? Mas ele sempre vai olhar o endereço do meu ponteiro. Então, se eu clicar no endereço de ponteiro aqui, ó, ele vai, o endereço de ponteiro para ponteiro, ele vai ter um valor qualquer, porque ele já vai ter que armazenar ali dentro da memória um espacinho para ele. Então, é que a gente não deu o valor de saída, mas vamos fazer aqui, ó, o valor da saída aqui, ó. Pegar o valor do ponteiro aqui, ó. Vou jogar aqui assim. É que aqui, na verdade, ele já está dando valor, né? O valor para ele é o endereço, né? Mas vamos colocar aqui assim, ó. Vamos colocar o valor do ponteiro. O Cristo, sobe. Olha só, qual que é o valor de dentro do ponteiro de ponteiro? 500, por quê? Olha só, ele aponta para o endereço do meu ponteiro. No endereço do meu ponteiro, ele tem um valor, que é o valor de 500. Por quê? Porque esse valor é referente ao endereço que o meu ponteiro está apontando para a variável e encontrou lá dentro esse valor. Ele meio que faz uma ponte. Variável, ó, variável, aqui tem o valor de 500. Aqui tem um ponteiro, ó, o ponteiro está apontando para lá, aqui tem 500. E aqui tem um outro ponteiro para ponteiro que aponta para o meu ponteiro, que é que ele encontrou 500 e aqui ele também vai ter 500. Isso é ponteiro para ponteiro. É um pouco confuso, mas a mecânica deles são essas, tá? Como você vai usar é a sua maturidade de programador que vai determinar agora é o momento bom para usar um ponteiro. O que eu deixo para você de tarefa é você tentar usar ponteiro em todos os tipos de variáveis que você encontrar, inclusive array, tá? Uma dica que eu dou é que quando você aponta para o endereço, ele aponta para o primeiro byte alocado para aquela memória, tá? Então, por exemplo, desce. Vamos supor, ó, aqui embaixo, ó, vamos supor que eu crio uma variável e ela tem esse endereço aqui, ó. Tá. Só que ela tem 8 bytes. Vamos imaginar que isso aqui está em bytes. Então, ela vai terminar o endereço. Ela vai terminar o endereço dela aqui, ó. Isso aqui é só exemplo, tá? É ilustração. Ilustração. Então, beleza. Isso aqui, aqui no caso é 4. Então, aqui é a variável tipo int, ó. Tipo int, certo? Aí eu venho aqui, pá, logo em seguida eu faço um tipo double, ó. Tipo double é 8 bytes, né? Então vem aqui, ó. Aquela ali começou no 4, 4 mais 8, 12. Então, 4 mais 8, 12, não, perdão. Ela vai começar no... Eu vou ter que fazer um... Mas vamos colocar que ela começa no 5, né? No primeiro byte ocupado, vai. Tem importância. Aqui não existe a lógica, é só um demonstrativo de como as coisas funcionam. 5 mais 8, você vai ter aí 13, né? 13, basicamente isso. Então, isso aqui é só para você entender o conceito do endereço em relação a onde ele está sendo apontado. Então aqui, ó, vamos supor que aqui nesse 0 é o primeiro byte do endereço que a minha variável do tipo int está ocupando. E esse 4 aqui é o último byte. Quando você faz um ponteiro, ele vai apontar sempre para o primeiro byte que aquela variável está armazenando na memória. Entendeu? Sempre o primeiro byte. Se você apontar para um tipo double, por exemplo, ele vai apontar aqui para o 5 e não para o final dela. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai fazer uma array, vamos supor que eu tenho uma array aqui. Ó. Array não é nenhum tipo, mas foda-se. Vamos lá. Ela está apontando para esse endereço aqui. Aí vamos supor que o final do endereço dela é isso daqui, ó. Isso aqui também não dá, né?
Vamos supor que é isso aqui. Ela tem 200 bytes lá. Vamos dar um exemplo, não importa. Quando você faz o ponteiro para o array, ele vai apontar primeiro para esse cara aqui e não para esse cara aqui. Então você consegue pegar todo o conteúdo dentro do array porque ele aponta direto para o primeiro byte ocupado para aquele tipo de dado, aquele dado que você está trabalhando. Então você pode usar ponteiro para array também e vai conseguir ter acesso aos dados e tudo mais. Eu recomendo fortemente que você pratique usar ponteiro com array, ponteiro com vetor, com tudo que você puder. Tenta. Não importa se vai funcionar, se não vai funcionar. Eu quero que você tente para você te criar intimidade na questão de ponteiro, como usar o ponteiro, como ele funciona. Porque uma coisa é eu passar a teoria para você, outra coisa é você ter aquele tato, sabe? Aquele tato de você digitar. E aqui, ó, inconscientemente você sabe que o que você está digitando vai funcionar, entendeu? Para que você faça isso, cara, é experiência de muito tempo digitando e errando, não é nem acertando. Você não ganha experiência acertando, você ganha experiência errando. Sempre assim. Porque de tanto errar uma hora você vai acertar. E na hora que você acertar, é aquela certeza de que você está fazendo certo, porque você já errou tanto que você já tem todo um conceito no seu subconsciente de como fazer certo. E simplesmente vai fazer, tá? Então é isso aí, esse aqui é o conceito de ponteiros e ponteiros para ponteiros, tá? O vídeo com certeza ficou muito grande, mas eu acho que esse é de forma condensada, é o mais fácil e claro de entender que eu posso explicar para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, forte abraço, fique com Deus e é isso aí. Fui.